Já tem mais de ano. Esse é o cântico que eu ouço todos os domingos. Lá em casa o pessoal já sabe, eu vou tomar banho e eu vou reforçar na minha mente, no meu coração, que eu sou filho de Deus. E a minha pergunta para você, só para situar aqueles que não estão acompanhando, tenho pregado uma série de mensagens desde o dia 6, as 7 perguntas do livro de Gênesis. Não que Gênesis só tem 7 perguntas, mas eu preguei no dia 6, onde você está? Foi a pergunta que Deus fez para Adão. Adão tinha uma vida perfeita, de comunhão perfeita, de ter todas as suas necessidades atendidas em Deus. Mas ele não suportou, ele pecou, e aí então depois que ele pecou, ele se escondeu, ele teve medo, ele culpou Deus, ele percebeu que estava nu e tantas outras desgraças que aconteceram dele em desobediência ao que Deus havia dito, para que ele pudesse então evitar. E ele foi lá e comeu do fruto. E eu disse para os irmãos aqui naquela noite que o ponto importante da nossa vida é ver quem Deus é e ver quem eu sou da perspectiva de Deus e não da perspectiva humana. Da perspectiva de Deus, eu preciso das Escrituras Sagradas que vão me ajudar a entender quem é Deus, para que eu possa entender quem eu sou. E a gente sabe que essa é uma luta grande todos os dias, muitos estão lutando por isso e estão procurando entender e responder a essa pergunta: quem sou eu? Depois eu preguei a mensagem na vida de Agar. Agar era uma egípcia, ela servia a Abrão e Sarai, e Agar, quando não aguentou, ela não suportou, ela ficou arrogante depois que ficou grávida, ela ficou cheia de si, e ela começou a desprezar Sarai, a quem ela devia honrar, e ela fugiu para o deserto. No deserto o anjo encontrou e fez uma pergunta para ela: de onde você vem? E Agar teve que responder o pecado dela, teve que responder de onde que ela veio. E Deus mandou ela voltar exatamente para onde ela deveria ter permanecido, que era servir a Sarai e servir a Abrão. E muitas vezes é assim que Deus faz. A gente dá uma volta enorme na vida, a gente dá uma volta enorme nos problemas, nas situações, mas enquanto a gente não volta naquele ponto onde a gente caiu, onde a gente fraquejou, onde as coisas começaram a piorar na nossa vida, enquanto a gente não volta e enfrenta esse problema, enfrenta esse pecado, enfrenta essa realidade, a nossa vida não prospera, não anda, e a gente continua numa miséria espiritual, às vezes moral e também material. Mas o fato é que nós precisamos entender de onde nós estamos vindo como pessoas, de onde nós estamos vindo como servos de Jesus, de onde nós estamos vindo como aqueles que verdadeiramente estão buscando uma identidade em Cristo Jesus. E no domingo passado eu preguei naquela pergunta: quando eu farei algo pela minha família? Quando eu vou trabalhar pela minha família? E é interessante que todos que estão aqui, pelo menos os homens que estão aqui, as mulheres também fazem isso, mas nós, os homens que estamos aqui, trabalhamos, sustentamos a nossa família, os nossos filhos. As mulheres, elas vão para o campo de batalha também, e elas nos ajudam no sustento da casa, e as que não vão ao trabalho, no sustento da casa, trabalham em casa de alguma forma, ajudando e auxiliando. Mas chega um ponto que a gente começa a olhar a nossa vida e parece que a gente só trabalha para os outros, como aconteceu com Jacó. 7 anos trabalhou
pela filha de Labão, Lia. 7 anos trabalhou pela filha de Labão, Raquel. 6 anos trabalhou para poder trazer, aumentar o gado, o rebanho de Labão. Depois ele resolveu fazer essa pergunta, trabalhou 6 anos e depois ele retorna para a casa dele, foi enfrentar o problema dele, que ele havia traído seu irmão Jacó, ele havia roubado do seu irmão Jacó algo, e aí ele tinha que voltar e resolver essa situação. E hoje eu quero fazer a pergunta dentro da história de Jacó, de Esaú, de Isaac e de Rebeca. Está em Gênesis capítulo 27, e a pergunta que eu faço para você hoje é: quem é você? Quem é você? Nós acabamos de cantar aqui, eu sou filho de Deus, e você que tem a consciência de que você é filho de Deus, quais são as implicações disso no seu dia a dia? Porque quando você se define como filho de uma pessoa, você traz consigo aquilo que aqueles pais então nos deram, ou não nos deram, traz aquilo que você recebeu de herança dos seus pais, de ensino, de princípios, ou de não princípios, mas o fato é que eu e você, de alguma forma, herdamos, trouxemos para a nossa vida aquilo que nós aprendemos com os nossos pais. E detalhe, hoje decidimos, hoje fazemos escolhas e hoje temos atitudes baseadas naquilo que nós entendemos quem nós somos. Agora, você já pensou você ter uma definição de quem você é de modo equivocado? Sabe o que vai acontecer? Você vai tomar decisões equivocadas, você vai ter atitudes equivocadas e você não vai chegar no lugar que você precisa chegar. Então hoje à noite você precisa entender que você saber quem verdadeiramente você é. E se você não souber disso, isso vai complicar demais a sua vida. Eu quero fazer 2 perguntas que normalmente as pessoas estão fazendo nos dias de hoje. Tá? Nós estamos em 27 de fevereiro de 2022. Pode ser que você tenha feito essa pergunta hoje, ou pode ser que você tenha feito essa pergunta para alguma pessoa. Mas o que as pessoas estão buscando hoje? Você tem uma ideia, assim, você podia responder para mim, 2 pessoas mais ou menos, o que você acredita que as pessoas estão buscando nos dias de hoje? Vamos lá, 2 pessoas. O que você acredita que as pessoas estão buscando? Não pode ser namorado, casamento, não. Também, né? Também. Oi? Poder. As pessoas buscam poder. Por que será que as pessoas buscam poder? O que você acha? Por que as pessoas buscam poder? Status. Às vezes, se ela está numa posição de poder, ela se sente uma pessoa importante. Se ela não está em posição de poder, ela não se sente uma pessoa importante. Então, o poder que ela tem ou não define quem ela é. A vida está indo por esse caminho. O que mais que você acredita que as pessoas estão buscando? Reconhecimento. Como a gente trabalha e não chega um lá para fazer um elogio para a gente. E eu observei essa semana, muito interessante, eu fui com o pastor Rômulo, a gente está fazendo aí algumas visitas a autoridades, para ir lá orar e pregar o evangelho para essas autoridades. E quando a gente saiu de uma dessas autoridades, tinha uma senhora que estava limpando o local onde a gente estava passando. O pastor Rômulo parou ali, e aí começou a falar da importância e agradecer aquela senhora pelo trabalho que ela estava fazendo. Reconhecimento. Não sei, pode ser que naquele dia a única pessoa que tenha dado esse reconhecimento a ela tenha sido
o pastor Rômulo, pode ser que outras pessoas também passaram por lá e também reconheceram o trabalho daquela senhora na função onde ela estava ali. Ela trabalha naquilo, recebe para aquilo, mas alguém vai lá e reconhece isso. E quantas vezes em casa, no trabalho, na igreja, diante de Deus, nós estamos ali buscando reconhecimento. Agora, você já reparou que quando você trabalha e não há reconhecimento, como é que você se sente? Você percebe que o não reconhecimento afeta quem você é? E aí eu pergunto para você então, vamos ficar deixando o valor que nós temos nas coisas que fazemos, nas coisas que os outros fazem, ou a gente vai olhar para quem a gente deve olhar, que é para Deus, e entender verdadeiramente quem nós somos e o valor que nós temos em Cristo Jesus? Você não pode sair daqui hoje achando que você é quem você pensa que é, mas você é quem Deus diz que você é, e você precisa sair daqui reconhecendo isso. Há uma outra coisa que as pessoas estão procurando, e essa aqui é muito, muito forte, tão forte quanto essas que vocês apresentaram. As pessoas estão buscando pertencimento. Pertencimento. Eu quero me sentir parte de alguém, eu quero me sentir parte de algum grupo, eu quero me sentir parte da minha família, eu quero sentir parte do meu grupo na escola, eu quero me sentir parte da família PB, da igreja, eu quero sentir parte, eu quero sentir que eu pertenço a alguém, que eu pertenço a algum grupo. E eu não vejo assim, do ponto de vista de Deus, da perspectiva de Deus, eu não vejo nenhum outro local melhor do que você se sentir pertencendo à família e à igreja. Você pode me dar uma relação gigantesca de motivos para você não pertencer à igreja, mas mesmo assim vai ser muito, muito, muito menor do que os motivos que Deus nos dá para a gente pertencer à igreja. E como a gente precisa dessas coisas. A gente está a vida toda procurando isso como ser humano. O ser humano está procurando isso no mercado de trabalho. Eu acompanho muito palestras, cursos. A gente vai lendo muito a respeito disso, muitos livros de autoajuda, e o pessoal sempre bate nessa tecla: identidade, pertencimento, valor humano, autoimagem. O tempo todo isso. O tempo todo. As pessoas estão buscando de alguma forma. Os homens, de alguma forma, procurando a identidade deles no trabalho. As mulheres procurando, às vezes, a identidade dela nos relacionamentos. Mas, nos dois casos, a gente sempre bate na frustração. Porque a gente olha para as pessoas, elas não nos reconhecem. A gente olha para as pessoas, elas não dão sinais de que nós pertencemos a elas. E a gente as fica acumulando uma série de frustrações na nossa vida, e aí fica difícil a gente responder quem nós somos. Fica difícil você responder quem é você. Mas há uma segunda pergunta: com o que as pessoas se preocupam? O que você acha? Com o que as pessoas estão preocupadas hoje em dia? Além de dinheiro, além de saúde, o que mais que as pessoas estão preocupadas hoje em dia? O que você acha? Autoimagem. E olha que eu vou dizer uma coisa para você. Eu achava que isso era coisa só das mulheres. Esse sofrimento, essa pressão da sociedade, essa pressão de que parece que tudo que a mulher faz não é suficiente. Tem que fazer mais, tem que fazer mais. E isso tem a ver também com a aparência dela. É uma coisa, eu diria assim, uma coisa injusta o que a sociedade faz com a mulher, porque não há padrão de satisfação nenhuma. Sempre a mulher se sente menos do que ela deveria ser em relação a tudo, especialmente naquilo que a irmã falou da autoimagem. É uma coisa impressionante. E isso vai sufocando, isso vai criando
guerras dentro da gente, isso vai criando guerras emocionais, e uma pessoa que não está bem consigo mesmo, com a sua autoimagem, ela não vai tomar as melhores decisões, ela não vai tomar as melhores atitudes, e ela vai viver essa vida nessa pressão que o mundo joga em cima da mulher, e agora também está jogando em cima de homem, porque o homem também agora tem que fazer tudo que a mulher faz, o homem tem que depilar, o homem tem que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo, é uma coisa assim, eu não entendo mais nada, o que está acontecendo na sociedade, é impressionante, e uma auto-insatisfação gigantesca, porque as pessoas fazem isso, aquelas que são os modelos de boa imagem, ou eles que são os modelos de boa imagem, estão insatisfeitos, estão se matando. Vira e mexe, você escuta o suicídio de uma pessoa que você olha assim, mas como? Tinha tudo, mas não tinha o principal, que era entender do ponto de vista, da perspectiva de Deus, quem ela era, e acaba sucumbindo. E há um preço para você poder viver quem verdadeiramente você é em Cristo Jesus. Há um preço. Não pensa você que é fácil você viver a vida e você viver uma pessoa que Deus quer que você viva. Há um preço. Porque a sociedade, e de um modo geral, os grupos, e isso inclui a igreja, são propensos a você viver de hipocrisia. Porque você não vai dizer quem você é. Você não vai falar que você está frágil, que você pecou, que você precisa de ajuda. Você não vai falar. Por que você não vai falar? Porque se eu falar, as pessoas vão me rejeitar. Porque se eu falar, as pessoas não vão me reconhecer. Porque se eu falar, eu não vou sentir mais parte daquele grupo, que eles vão me julgar. Por isso, irmãos, que aqui na PIB nós temos orado por amor. Porque aqui não precisamos ser hipócritas. Eu não estou dizendo que aqui você pode ficar pecando, e que está tudo bem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na jornada da vida cristã, se você pisou na bola, aqui você vai ser amado. E não rejeitado. Vai ser exortado. Com amor. Mas não vai ser jogado fora. Sabe por quê? Porque nós cremos num Deus que Ele sim podia descartar qualquer um de nós, Ele sim podia acabar com qualquer um de nós, Ele sim podia rejeitar qualquer um de nós, mas optou em não rejeitar a gente. Ele nos escolheu. E porque Ele nos escolheu, agora nós precisamos ser verdadeiros, autênticos. Sabe por quê? Quando você sabe quem você é, não importa, você vai dar a sua opinião. E detalhe, as pessoas podem até rejeitar a sua opinião, mas é a sua opinião que as pessoas vão rejeitar, e não você. Você pode até interpretar mal, mas não é isso. Eu gosto da história, eu dei aula muito tempo para adolescentes, e eu contava uma história, eu vou contar bem rapidamente para você. Os adolescentes que estão aqui, sábado que vem, às 16 horas, Clube Bíblico. Então você pode voltar a participar do Clube Bíblico, tá? Às 16 horas aqui na igreja. Mas é interessante, é uma história que eu conto com os adolescentes para falar sobre a identidade deles, e isso serve para você também que é adulto. É interessante que eu criei uma imagem, né? Um pai, uma mãe sai de casa, aí chega para o filho e fala assim, ó filho, quando você se arrumar, você toma o seu café, arruma a sua cama, arruma o seu quarto, lava a louça do seu café, vai para a escola, quando você voltar, o almoço vai estar pronto, você vai, almoça, arruma a cozinha, a casa, tudo direitinho e vai estudar. Aí o pai e a mãe vai para o trabalho, quando dá 5, 6 horas da tarde, chega em casa, o quarto está bagunçado, a louça está suja, o menino não lavou, não ajeitou nada, aí o pai chega com aquela calma, né?
aquela calma dentro de casa. Mas que coisa é essa? O que está acontecendo? Você está achando que eu vou ficar aqui sustentando vagabundo? E não sei o que, não sei o que. Você não quer cooperar também com a gente? Não quer ajudar? Não quer fazer alguma coisa? Aí o adolescente, ou pré-adolescente, que está naquela formação da identidade dele, o que ele faz? Ele bate a perna e vai para o quarto, vai fazer as coisas, emburrado, não sei o quê, e aí começa a pensar assim, eu vou para a casa do meu amigo, lá é legal, lá ninguém briga com ele, lá não sei o quê, meu pai não me ama, meu pai não gosta de mim. Isso porque ele está confundindo o que ele deveria fazer e não fez com quem ele é. Mas para um pré-adolescente, isso é natural. Agora você pega um adulto, está trabalhando, aí chega o supervisor dele, chega para ele e fala, cara, mas isso aqui está errado. Aí o cara responde, demorou, mas agora ele está mostrando quem ele é, entendeu? Ele acha que eu não valho nada, não, peraí, um pré-adolescente, tudo bem, agora você não pode receber uma crítica, sabe o que é isso? É porque você tem dificuldade com a sua identidade. O seu valor não está entendido em quem você é, mas você atrelou o seu valor ao que as pessoas pensam de você. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Vamos lá para a história de Jacó? Senão vocês vão achar que eu não vou falar da história. Gênesis 27. Para você entender o que está acontecendo. Gênesis 27. Quando você atrela o seu valor, a sua identidade, ao que você faz, ou ao que você não faz, você vai continuar em guerra emocional, e você vai prejudicar tudo o que é uma decisão, uma atitude sua, ou uma resposta àquilo que você está vivendo. A história em Gênesis 27, só para você entender, é que você vai ler a história e você vai dizer assim, mas como que Deus fez isso? Como que Deus abençoou Jacó, né? Só para você entender, lá no capítulo 25, quando a Rebeca estava grávida, Deus havia dito que o mais velho ia ser submisso ao mais novo. Então Deus determinou naquele momento o que ia acontecer. Só que na história, você tem alguns personagens dessa história, e eu queria então colocar esses personagens diante de você. Qual é o personagem? Está em Gênesis 27. Jacó era já um cidadão de idade avançada, não estava mais enxergando, não dá para afirmar isso, mas provavelmente estava com catarata no seu olho. Eu sei que ele não enxergava mais, Você tinha aí Esaú, o filho mais velho. Por ser o filho mais velho, teria o direito de receber a bênção do pai, como filho mais velho. Você tinha Rebeca, mulherzinha que gostava de escutar as coisas, e como ela gostava de enganar. Jacó recebeu o nome de Jacó, mas ele tinha um exemplo, né? Ele tinha ali um exemplo de uma mulher que estava fazendo algumas coisas e tinha o hábito de enganar. E tinha Jacó, o filho que no jogo da mãe achou conveniente jogar o jogo da mãe. Nessa cena, aí eu vou ler então a partir do versículo 14, ou melhor, não, a partir do versículo 1 mesmo, eu vou ler só até a pergunta que está no versículo 18. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho já, não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo, apanhe para mim alguma caça, faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe a você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. Esaú foi ao campo para apanhar a caça,
e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: traga uma caça, faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto como um zombador e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça exatamente o que eu te digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo, com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi até seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: sou Esaú, seu filho primogênito. Você consegue perceber isso? Deus é maravilhoso porque Ele pega todas as coisas e transforma de alguma forma para o bem daqueles que amam. Não importa o que aconteça, Ele vai conseguir transformar qualquer coisa, boa ou ruim, para o bem daqueles que amam a Deus. Aqui, Jacó é perguntado pelo pai. O pai pergunta, Isaac pergunta para Jacó: quem é você? E Jacó está respondendo: eu sou Esaú, seu filho. Olha para mim aqui. Você já reparou que muitas vezes você não é quem você é por causa de um negócio chamado vergonha? Lá em Êxodo 3, lá em Gênesis 3, quando Adão pecou, olha, antes de Adão pecar, ele estava nu. Antes de Adão pecar, ele não tinha vergonha. Antes de Adão pecar, ele não tinha medo. Antes de Adão pecar, ele vivia em perfeita harmonia com Deus. Quando ele pecou, a vergonha e o medo passou a definir as escolhas de Adão, ao ponto dele fazer o quê? Se esconder de Deus. Às vezes você tem vergonha de ser quem você é, ou de ser quem Deus diz que você é. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente sente vergonha, mais nós queremos segredos. Quanto mais fazendo coisas, digamos assim, erradas em segredo, mais vergonha a gente tem. E quem tem vergonha não tem comunhão. Quem tem vergonha e não vence isso, não tem conexão, não tem laços. Qualquer coisa que te decepciona, rompe. E a gente fica achando que ter vergonha, quando alguém, como é que você está? Você está bem? Estou bem, mas está ruim, mas diz que está bem. Isso é vergonha. Porque se você disser que não está bem, você vai dizer por que você não está bem. Você vai ter que dizer por que você não está bem. Então é melhor dizer que está bem. Porque se você disser que você não está bem, porque você está em crise no seu casamento, você está em crise na sua vida, você fez uma besteira, você roubou, você fornicou, você adulterou, você fez alguma coisa que você não devia fazer, você vem e fica assim:
eu não vou falar nada, porque se eu falar eu vou perder a minha amizade, a igreja, os irmãos, o pastor, vai dar tudo. E aí aquela crise de perder, de não pertencer, sabe o que vai acontecer? Você vai se isolar. E sabe o que acontece com uma pessoa que se isola? A pessoa que começa a se isolar, gente, acho que ela é mais do que juiz, porque ela consegue julgar a tudo e a todos. Ela consegue sentenciar a todo mundo. Ela se rejeita, porque ela não aceita essa dor emocional que ela está vivendo, porque ela não se aceita. Ela vai ter dificuldade de aceitar o outro, e ela vai ter dificuldade de aceitar a Deus e de obedecer a Deus. Deixa eu ler uma passagem, se você puder abrir a sua Bíblia em vamos ver aqui, Romanos 12. Romanos 12, 13. Romanos 12, 13. Pode ler. É 12, versículo 3. 12, 3. Eu falei errado. Tá, 12, 3. Pode ler agora. Eu vou ler na minha versão aqui, só para vocês entenderem e ficar gravado também. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Está entendendo? Se você é uma pessoa que pensa demais, que você acha que é um cara, que é a mulher, que é a poderosa, que é o poderoso, você vai para um extremo, se chama orgulho. Isso não é pensar o que convém de você. No entanto, se você vai para o outro extremo, eu não valho nada, eu não sei nada, eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, blá, 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 você está indo para o outro extremo. Paulo está dizendo aqui que eu tenho que pensar a respeito de mim mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém. Nem a arrogância e nem o desprezo a seu respeito. Porque quando você encontra Deus, Deus te dá equilíbrio em relação a isso. Se você não entender a graça e o amor de Deus sobre você, você não vai conseguir responder essa pergunta: quem é você? E vai continuar cantando: eu sou filho de Deus, mas não vai conseguir viver como filho de Deus. Você já reparou isso? Como tem tanto filho de Deus que vive como se não fosse filho de Deus? Estava compartilhando com um irmão, ou foi hoje de manhã na escola dominical, nem me lembro mais. Quando você ora por uma coisa, vamos criar aqui um exemplo. Vamos supor que eu estou desanimado. Aí eu vou orar para Deus, para eu ficar animado. Uma pessoa animada é uma pessoa ativa, é uma pessoa que está ali bem, né? Então, vou orar para Deus me encorajar, para Deus me animar, para Deus me encorajar. Aí você ora, mas continua vivendo assim, desanimado. Você está orando, mas continua praticando. O que você acha que vai acontecer contigo?
Então, se você está pedindo a Deus ousadia, então você haja como uma pessoa ousada. Foi isso que os apóstolos fizeram quando foram diante do Sinédrio. Se você está pedindo a Deus coragem, então haja com coragem e enfrenta a realidade da sua vida. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, e eu quero então completar essa mensagem falando de duas coisas importantes que você não pode esquecer se você considera-se verdadeiramente como filho de Deus. E se você está hoje aqui e você não tem convicção de que você é um filho de Deus, e eu vou te dizer, todos somos criaturas, mas somente aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não é o pastor Eliezer que está dizendo, não é a PIB, a Primeira Igreja Batista Eldorado que está dizendo, é Deus que está dizendo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você quer realmente ser um filho de Deus, você precisa entender e você precisa ter a presença de Deus na sua vida. Eu quero que você abra então, eu vou falar das duas coisas dentro de um único versículo que está em Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando Isaac fez a pergunta para Jacó, e Jacó respondeu aquilo que ele não era. Você sabe qual foi o destino de Jacó? Teve que fugir. Teve que fugir porque Esaú ia matá-lo. Quando Jacó, e na sequência do texto, quando Isaac pergunta para Esaú, quem é você? Esaú fala, sou eu, Esaú, seu filho. E quando ele descobriu que Jacó o enganou, ele deixou extravasar toda a sua emoção. E ele gritou. O texto fala que ele gritou, ele não aguentou a traição de Jacó. Eu acho interessante não a atitude de Esaú de querer matar o irmão dele, mas eu acho interessante, quando a gente sabe quem nós somos, nós expressamos o que sentimos, a realidade, a gente não se esconde, a gente apresenta, diz o que nós somos. Eu acho isso interessante. Mas quando a gente não sabe quem a gente é, ou a gente quer passar uma ideia que nós não somos, a gente vive como que pisando em ovos, sabe? A gente fica assim, todo cheio de sensibilidade, um excesso de sensibilidade. Qualquer coisinha machuca a gente. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus foi batizado, Deus falou para ele exatamente o que Deus diz para você nessa noite. Deus diz assim, no final do versículo 17, este é meu filho amado em quem me agrado. A solução para quem está com a sua autoimagem abalada, a solução para quem não sabe exatamente quem é, a solução para quem é dominado pela vergonha e pela opinião dos outros, e tudo que faz na vida, as decisões que toma, as atitudes que toma, é sempre baseado no que os outros vão pensar. Se a sua vida está assim, você precisa dessa solução, você precisa entender o que significa você é um meu filho amado em quem eu tenho prazer. Entenda isso, e aí você vai entender a verdadeira identidade. Você antes de Cristo, você estava morto em delitos e pecados. O teu destino e meu destino era a morte. O salário do pecado era a morte. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando Jesus vai e nos abraça, nós nos tornamos filhos de Deus. E quem é filho tem uma coisa tão boa, porque o filho ele pertence. O filho pertence.
Como é bom você abraçar um filho. Pastor, mas esse negócio de abraçar filho, eu tenho tanta vergonha. Está vendo? Você tem vergonha, porque teu pai te ensinou isso. Você não vai agir da melhor maneira. Porque a melhor maneira é você abraçar teu filho. É você dizer para o teu filho, eu amo você. É você dizer para o seu filho, eu amo você não é pelo que você faz ou não faz, eu amo você pelo quem você é. É isso que Deus estava dizendo para Jesus. Pastor, você não conhece a minha vida, você não sabe o que aconteceu comigo, você não sabe a dor que eu passei, você não sabe a dor que eu estou passando. Não sei mesmo. Mas não muda nada. Porque tudo que você viveu, passou, está passando, se você entender que Deus ama você como filho, você vai entender que filho te traz uma identidade. Vou voltar no início da minha fala. Ser filho de alguém significa que você tem um pai ou uma mãe, você tem características. Ah, mas eu não tenho pai nem mãe, eu sou adotado. Você foi adotado, você tem pai e mãe. Ah, mas eu não tenho pai e mãe, eu fui achado na rua e eu estou aqui hoje assim. Tudo bem, agora você pode ser filho de Deus. E esse pai não vai te decepcionar. E esse pai traz você então, é identidade, relacionamento. Quantas vezes a maneira como eu me relaciono com Deus é a maneira como eu vou relacionar com meus filhos? Quantas vezes a gente poderia ter relacionamentos melhores se nós fôssemos transparentes? E eu sei que ser transparente tem que ter muita coragem. E você não vai por aí se abrir com todo mundo. Não faça isso, isso é uma grande besteira. Mas você precisa ter homens e mulheres espirituais maduros, porque se você andar sozinho, você não vai suportar. Quem é filho pertence, quem é filho tem ligação, tem conexão. Não é isso, Karina? Felipe já não está aí, já não está tudo, e o Benai aqui também já não está, os três ali, tudo junto e misturado. É a conexão. E não adianta, a Karina vai passar para Felipe o que ela está vivendo. Então ela não adianta fingir alguma coisa, porque o que ela está vivendo é o que ela vai compartilhar com o Felipe. Quem é filho tem compromisso. Abra sua Bíblia em Zacarias 2:8 e olha a beleza e a importância que você tem para Deus. Olha que coisa maravilhosa. Zacarias 2:8 diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter glória ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês toca na menina dos meus olhos. Já viu isso? Você está conseguindo perceber que você é filho de Deus se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Não precisa viver de cabeça baixa ou envergonhado. E para encerrar essa primeira parte aqui, vai lá no Salmo 2, 7 e 8. Olha que outra coisa maravilhosa. Salmo 2, 7 e 8. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Falando, se referindo a Jesus, mas aquilo que está se referindo a Jesus, nós somos co-herdeiros, nós somos irmãos de Jesus. Todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus é minha e sua.
Você consegue entender? Não é o que os outros estão dizendo, não é o que você está sentindo, é o que verdadeiramente Deus tem colocado no seu coração. Depois ele fala, né, meu filho amado, é um filho que tem valor, é um filho que é abraçado, é um filho que tem um amor incondicional. E depois ele fala em quem tem o prazer. Em quem tem o prazer se alegra. Deus se alegra em você. Deus se alegra em você. Daqui a pouco, alguns filhos dos irmãos vão estar aqui na frente tocando. E você vai se alegrar em vê-lo aqui. Por quê? Porque eles são filhos amados de vocês. Só que de uma maneira muito, muito mais gloriosa, é como Deus olha para mim e como Deus olha para você. Consegue entender isso, meu irmão, minha irmã? Não é sobre o que fazemos, não é sobre o que você faz, não é sobre a opinião dos outros, mas é sobre quem você é. E como atividade para você fazer na sua casa, eu vou pedir para você, em casa, ler o Salmo 139. O Salmo 139 fala que você não nasceu por acaso. Você não nasceu por acaso. Pastor, eu não sei quem é meu pai. Não tem problema. Você não é uma obra do acaso. Pastor, eu sou fruto de um estupro. Você não é obra de um acaso. Se você está aqui, é porque Deus ama você. E hoje, Deus quer mudar a realidade da sua vida. Você não vai precisar ficar dependendo da opinião dos outros. Você não vai precisar ficar dependendo do reconhecimento dos outros. Você não vai precisar ficar esperando que o outro faça alguma coisa para você se sentir amado e valorizado. Você vai ser amado, valorizado pelo próprio Deus que ama você. Expresse essa identidade sua. E eu quero bem rapidamente ler algumas verdades a respeito de você. Bem rapidamente. Se você, eu não vou ler as passagens, mas eu queria que você entendesse quem você é. Eu vou ler na pessoa eu falando para mim mesmo, mas é para você entender. Eu não sou o grande eu sou, mas pela graça de Deus sou quem sou. Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, eu sou um filho de Deus, eu sou parte da videira, um canal de vida de Cristo. Eu sou amigo de Cristo, eu fui escolhido, nomeado por Cristo para dar frutos, eu sou um servo da justiça, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, Deus é meu Pai espiritual, eu sou um co-herdeiro com Cristo, partilhando da sua herança. Eu sou um santo, eu sou feitura de Deus, obra das suas mãos, nascido de novo em Cristo para fazer a sua obra. Tudo isso que eu estou dizendo é texto bíblico. Não sou eu que estou dizendo para você, é o que a Bíblia está dizendo para você. E uma outra coisa, para aqueles que estão em Cristo, há ainda mais coisas boas que você precisa saber. Eu fui justificado, totalmente perdoado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu morri com Cristo e morri para o poder do pecado, que não mais exerce autoridade sobre minha vida. Eu estou livre da condenação eterna. Eu fui colocado em Cristo pela mão de Deus. Eu recebi o Espírito de Deus em minha vida para que eu possa conhecer as coisas graciosas que me foram dadas por Deus. Eu recebi a mente de Cristo. Eu fui comprado por bom preço e não me pertenço, eu pertenço a Deus. Eu fui estabelecido, ungido, selado por Deus em Cristo Jesus.
Eu podia falar muito mais coisas. O que você vai fazer hoje? Você vai viver como se não fosse filho de Deus? Sabendo quem você é em Cristo, como isso vai afetar a sua vida a partir de hoje? Sabendo quem você é em Cristo, um filho amado de Deus, como isso vai afetar a sua vida? Como isso vai afetar as suas escolhas? Como isso vai afetar a sua decisão? Como isso vai afetar a sua atitude? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Nesses próximos dias, você poder entender mais claramente quem é você em Cristo Jesus. Mas não é só entender. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai tomar as suas decisões? Como é que você vai decidir? Como é que você vai fazer escolha? Como é que você vai agir diante daquela pessoa que nem percebe o quanto mal está te fazendo? Está falando um monte de coisa a respeito de você. Como é que você vai se livrar disso? Eu faço isso já há muitos meses e tem me ajudado bastante. Fica aqui a sugestão para você. É você pegar a música que nós cantamos, Eu Sou Quem Dizes Que Eu Sou, e eu ouço essa música com frequência. Eu pego esses textos que falam de quem eu sou, porque é a palavra de Deus para mim. Não vai atrás de autoajuda, você precisa da ajuda do alto, do nosso Deus, Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Curva a sua fronte. Eu queria colocar a sua vida agora diante de Deus. Se tiver alguém aqui que ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo, quando eu falo tomar uma decisão de seguir a Cristo, é romper com a vida que você está vivendo hoje e querer uma vida totalmente diferente da que você está vivendo hoje. Se você está aqui hoje e não tomou essa decisão, você quer tomar essa decisão, você levanta sua mão aí para eu poder orar por você. Se você está entendendo quem é você diante de Deus e que você precisa de Jesus e que você sem Jesus você vai continuar dependendo dos outros, mas se você quer saber quem você é verdadeiramente em Cristo, você tem que tomar uma decisão hoje de mudar a sua vida. Você não vai mais ficar pautando a sua vida pelo que você pensa, pelo que você acha, mas você vai fazer isso baseado nas Escrituras. Tem alguém hoje à noite que quer tomar essa decisão? De mudar a vida e passar a seguir? Que Deus te abençoe, Vitória. Você pode fazer isso mesmo, a partir de hoje. Todas as decisões. Todas as decisões. Eu não estou te ouvindo, Vitória, porque está... Eu entendo. A gente tem orado por ela. Não deixe de orar por ela. Não deixe, em nenhum momento. Ore por ela e não se prostre. Fique firme, continue orando. Enquanto há vida, há esperança. A Cida é uma irmã da nossa igreja que está internada já há quase 3 meses e foi na quinta-feira passada desenganada pelos médicos. E a família está lá e a gente está orando para Deus trazê-la de volta. Vamos orar. Pai querido, o Senhor conhece cada coração aqui, ó Deus. O Senhor entende exatamente a realidade do que cada um de nós pensamos a respeito de nós mesmos. E o Senhor sabe também a luta de cada um de nós, ó Deus. A vergonha que sentimos, o medo que sentimos de rejeição, de incapacidade, das pessoas, o que elas vão pensar se eu falar isso ou aquilo, se eu me posicionar, se eu compartilhar a minha dor, se eu confessar o meu pecado, se eu pedir ajuda porque eu não estou conseguindo sozinho. O Senhor sabe exatamente
como cada um de nós aqui reagimos a essas coisas, Senhor. Eu peço mais uma vez, em nome de Jesus, Pai, que a PB seja uma igreja, Deus, de restauração. Que o Senhor continue restaurando a nossa vida, e à medida que o Senhor vai trazendo pessoas para cá, o Senhor vai nos usar para que essas pessoas também sejam restauradas. A primeira restauração, a mais importante de todas, é que as pessoas conheçam a Jesus como Senhor e Salvador. Depois vem as outras coisas, depois vem as dores emocionais, mas essas também são colocadas na cruz de Jesus. Por isso, Pai, nessa noite eu entrego a minha vida, a vida de cada um aqui nessa noite, a vida da Vitória, a vida da Cida, Senhor Deus, para que o Senhor opere aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas que ao sairmos daqui nessa noite, saber que nós somos filhos amados do Senhor, em quem o Senhor tem prazer, que saber disso, ó Deus, possa trazer transformação nas minhas escolhas, nas minhas decisões, nas minhas atitudes, na forma de pensar e na maneira de como eu vou usar meu tempo. Opera, Deus, em nossas vidas, no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.